mais fixa, assim, certo para fazer agora nessa primeira coletiva é o que melhorar nesse time do Alto para esse jogo contra o Asa, mais um mata-mata importante que pode colocar na conta do clube aí quase 2 milhões de reais. Olha, mais concentração, porque no primeiro tempo acho que ficou muito claro, né, que o nosso time entrou nervoso. Então temos que ter mais concentração para entrar no jogo com mais equilíbrio emocional, né? Porque você entrando nervoso, você não consegue jogar, o que aconteceu naquele jogo. Então, para esse jogo contra o Altos, já é o segundo jogo, já é um jogo que vai definir a classificação, sim ou não, para a fase de grupo. E tenho certeza que a equipe vai entrar diferente, com mais tranquilidade, com mais confiança. Falando ainda nesse ponto em especial do primeiro tempo, né? Além da questão do time estar nervoso, a equipe teve muita dificuldade para criar ali no último terço de campo, né? O Altos foi praticamente nulo ofensivamente na primeira etapa. Também é algo que está tendo uma atenção a mais ao longo dessa semana? Sim, né? No primeiro tempo praticamente foi só uma finalização, foi uma finalização de perigo, uma jogada do Iago com o Juan, e deixamos a desejar com relação a esse jogo dentro do campo adversário. Como você fala no último terço do campo, a nossa posse de bola praticamente não existiu, né? Então, desde ontem já começamos a trabalhar, desde terça-feira, desculpa, nesse sentido de melhorar mais essa posse de bola ofensiva, né? Porque é um jogo que nós temos que defender, mas também temos que atacar, e atacar com qualidade. Essa mudança que você falou de comportamento também tem a ver com mudanças físicas ali? Você pretende mudar o time, colocar ali quem começou no segundo tempo, quem sabe? Olha, a gente analisa, né, toda a situação que ocorreu no jogo passado, trabalha durante a semana para tomar uma decisão. Logicamente que quem entrou bem no jogo, ele fica com a expectativa boa com a comissão técnica, né? E quem não foi bem não tem, assim, logicamente que preocupa, mas ao mesmo tempo a gente não perde a confiança, porque sabe que é normal no futebol você muitas vezes mesmo, você entra com o intuito de jogar bem e não consegue, né? Mas de maneira nenhuma, se houver modificação, uma, duas ou três, os jogadores que vão sair não vão perder minha confiança, não, de maneira nenhuma. Porque às vezes no futebol isso é bastante normal, você entra no jogo, não vai bem, espera uma oportunidade e corresponde e consegue a titularidade novamente. Professor, a situação do gramado do Lindolfo Monteiro te chama atenção, né? E eu queria saber se essa questão dessa estratégia da bola parada é a forma mais certa, mais prática, assim, para jogar na situação do gramado, como está agora? É uma estratégia boa, né? Porque você, com o campo que você tem dificuldade de jogar, então qualquer bola parada depois do meu campo à frente, você tem que fazer, no nosso caso, né? A gente tem que fazer na área, porque não adianta você tocar curto, então tem que fazer na área, correto? Então, isso é uma prática, isso é uma estratégia boa, usada por nós, usada pelo Santos e também vai ser usada pelo Asa também, correto? Porque isso pode fazer diferença. Professor, falando desse adversário, né? É uma equipe que, assim como vocês classificaram também nas disputas de pênalti, como é que já está os estudos, as análises em relação a esse rival, que inclusive tem um goleiro pegador de pênalti, né? Ajudou muito nessa classificação deles. É verdade, né? Pegou 3 pênaltis. Mas veja bem, analisando bem a equipe do Asa no jogo passado contra o Ferroviário, que fez um jogo equilibrado, dominou, foi dominado, dominou, foi dominado. Muitos jogadores tecnicamente muito bons. Né? Eu conheço muito bem o Didira, que foi campeão comigo na Série C pelo CSA. Mas os outros jogadores que não trabalharam, conheço bem. Então, um time tão bom tecnicamente como o Santa Cruz. Então, a perspectiva é de um jogo grande e um jogo duro. Professor, você vai poder contar com o Ariel, que eu acho Olha, graças a Deus eles treinaram bem esses 2 dias, vão treinar hoje. Esperamos que até sábado, né, o último treino para o jogo, eles oremos a Deus que nada aconteça com dois, com nenhum do nosso grupo, né? Que hoje no departamento médico nós só temos o Neto, o goleiro, e o restante estão todos trabalhando. Os jogadores do Asa fizeram duras críticas à situação do gramado do Lindolfo Monteiro, né? É ruim para todo mundo nessa situação? Sim, porque não joga só o Asa, joga o Altos, né? Temos jogadores de qualidade também, correto? Como eu ouvi dizer também que houve críticas ao Lindolfo Monteiro depois quando encerrou o jogo Altos e Santa Cruz. Eu fiz a pergunta, essas críticas também foram feitas no intervalo do jogo? Então, é ruim por dois que eu quero falar, né? Então não é só o da casa que é prejudicado, não é só de fora, é os dois. Os dois têm qualidade. Queria que você falasse um pouco, professor, sobre esse espírito brigador, lutador que o Altos mostrou no primeiro jogo, né? Faltou, às vezes, em alguns momentos, na qualidade técnica, pela ansiedade da primeira partida, mas pode ser que exista a necessidade que esses jogadores mostrem isso novamente por conta de uma nova disputa de pênalti. Como é que você está trabalhando essa parte emocional, psicológica desse grupo?
Não, com relação à competitividade, desde o primeiro dia, desde o dia 6, né, que a gente passou para o grupo e começou a trabalhar, que temos que ser um time competitivo. Muitas vezes no futebol, a força de vontade supera a qualidade. Logicamente que nós vamos em busca da qualidade, que faz a diferença é a qualidade, né? Mas a força de vontade hoje no futebol é fundamental, e principalmente se o campo estiver molhado, né? Se chover daqui para lá também, né? Então, mas o correto mesmo é aliar a qualidade com a força de vontade. Obrigada.